Olá, como vocês estão? Como vocês sabem, nós já gravamos um, dois, agora é o terceiro vídeo em relação ao sistema nervoso. O número um foi sobre neurônio, depois você dá uma olhadinha. Número 2 falou sobre a sinapse entre dois neurônios e também sobre o ato reflexo. E o que nós vamos fazer agora? Vamos falar de alguns neurônios, de muitos neurônios, descrição anatômica. Vamos falar um pouquinho da evolução desse sistema nos vários grupos animais. E vai ficar para o próximo fechamento, vamos falar de humano. Aí nós vamos detalhar memória de longo prazo, memória recente, memória de curto prazo. Tudo isso vai ser abordado no quarto vídeo, que vai ficar para a semana que vem. Bora lá? Então, vamos retomar. Antes, compartilhar a tela, claro. Tela inteira. Vamos lá. Tudo certo? Vamos lá, né, gente? Muito bem. Evolução. Vamos voltar. O primeiro filo que se estuda na zoologia é o filo Poríferos. Não tem nenhum neurônio para contar história, tá, gente? O surgimento de neurônios é atribuído ao grupo dos quinidários, e nessa simetria radial que eles têm, não existe um agrupamento, não existe uma formação de gânglio, como vai ser chamado. É atribuído aos plateumintes planárias o desenvolvimento da simetria bilateral e, com isso, a formação de cabeça, né, gente? E com a cabeça, claro, não só agrupamento de neurônios, mas também de estruturas sensoriais. É claro que aqui a gente está fazendo de uma maneira muito simplória, né? Para a gente ter um pouco mais de ideia. Vamos lá? Ó, lá no Planeta Bio, amigo Júlio, o que que nós temos? Olha lá, gente. Sistema nervoso difuso apareceu lá na descrição do animal. Blá, 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 descrição do animal. Apareceu aqui, ó, sistema nervoso difuso, não tenha dúvida, só pode ser quinidário. Os vários grupos animais, exceção dos poríferos, que não têm neurônios, exceção dos quinidários, que têm um sistema nervoso difuso, todos eles vão ter agrupamentos. Claro que não da mesma ordem. Se você for analisar, um clássico, moluscos, polvo. O polvo é o maior cérebro entre os animais invertebrados. Geralmente os invertebrados não são assim tão providos de massa cefálica, não dá nem para falar cérebro, tá, gente? Geralmente a gente utiliza a palavra gânglio. Beleza? Anelídeos, moluscos, artrópodes, o que mais que tem? Os plateumintes, os nematóides, o que mais? Até mesmo os equinodermos, perceba, gente, sistema nervoso difuso está associado a essa simetria radial. Mas tomem cuidado, a simetria pentarradial que acontece nos equinodermos, ela é dita secundária. E o que significa isso? O ancestral, o que pode ser corroborado aí pela larva. A larva é bilateral, lado esquerdo simétrico ao lado direito. Tem cabeça, pronto. Já tem o quê? Agrupamento de neurônios. E é claro que nesta evolução veio o quê? A simetria pentarradial do adulto foi acompanhada por um desenvolvimento nervoso radial também, pentarradial. Mas isso é uma outra conversa. Nós, gente, vamos falar cordados, mais especificamente vertebrados, temos um excelente sistema nervoso. Vamos dar uma olhada naquele cladograma, ó. Cladograma porífero, não tem tecido verdadeiro, não tem sequer um neurônio, não tem tecido nervoso. Os quinidários foram os primeiros a desenvolver esse sistema nervoso,
Depois, com o advento da simetria primária bilateral, todos os demais têm sistema nervoso ganglionar. Porém, aqui no número 3, nós estamos vendo o quê? Especialmente nos vertebrados, surge um alto grau de cefalização. Cabeça dotada de um encéfalo e uma região dorsal dotada de medula espinhal, aliás, característica de cordado, né? Sistema nervoso tem posição dorsal. Vale de novo aquela observação, né, gente? Os moluscos, os cefalópodes, em especial o polvo, tem um cérebro avantajado, grande capacidade, inclusive, de aprendizagem. Voltemos aqui. O que mais que a gente vai falar? Pouquinho, bem pouquinho, gente, de anatomia. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais curto e a gente estende mais na próxima semana, no quarto vídeo, aí nós vamos detalhar uma série de coisas interessantes, alguns aspectos anatômicos aqui, gente. A gente consegue desenhar alguma coisa aqui, grifar? Vamos ver aqui, ó. Anatomia. Sistema nervoso central. Está no eixo, né? Do encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, veremos, muito bem protegido, né? Assim como também a medula. E saem ou chegam ramificações, os nervos, famosos nervos, não só do encéfalo, mas também da medula espinhal. Associado ao encéfalo, 12 pares. Alguns apenas sensitivos, só recebem informação. Outros apenas motores e só mandam movimentação a partir desse sistema nervoso central. Os nervos motores, por exemplo, motor ocular, é para mover os olhos. Veremos isso mais para frente. E os mistos, que no caso dos nervos associados à medula, todos são mistos, ou seja, tem uma porção sensitiva, tem uma porção motora, tá? Fala assim, raiz dorsal sensitiva, raiz ventral motora, como veremos. Então, quando eu falo associado à periferia do corpo, sistema nervoso periférico, 12 pares, 31 pares. Uma reflexão. Por que pares? Ah, porque vai, porque volta. Não, gente, é por conta da nossa simetria. Nós temos 2 olhos. É importante que tenhamos o quê? 2 nervos sensitivos que levam a informação modificada pela retina, vai aqui atrás, ó, gente, bem aqui atrás no lobo occipital nós temos a área visual. E aí a gente já começa a ter uma ideia de que cada área do nosso cérebro, desculpe, cada área do nosso cérebro está relacionada a alguma função. Isso já está devidamente mapeado. E é claro que tem muita coisa ainda a ser descoberta em relação ao nosso cérebro. Comentava a respeito das proteções para o nosso sistema nervoso central. Proteção 1, ossos. A caixa craniana já foram vários ossos que, para passar no canal vaginal, né, estou pensando no nosso caso, claro, nós não tínhamos essas placas ósseas totalmente fundidas, únicas, depois fala-se em caixa craniana. Mas se você vê um crânio, você vai perceber como fosse costuras. E você já sabe, o bebê ao nascer, ele não tem uma moleira, mas moleiras. A mais importante é essa que fica aqui em cima, né? E tem uma outra importante aqui também. Mas tem outras moleiras, que são moleiras, regiões que ainda não se fecharam. Então, ossos. E no caso da coluna vertebral, uma proteção de osso mais cartilagem, né? Entre 2 vértebras tem ali uma cartilagem que é para proteger a medula. E aí você já sabe, né? Se houver algum tipo de comprometimento na medula, qual foi a região? Na região do pescoço? Foi na região do tórax? Foi na região um pouco mais abaixo? Ah, mas não é na barriga, né, gente? Eu tô colocando aqui assim, ó, camiseta dos Beatles, veja lá. Mas vamos lá. O que eu estou propondo, gente, sistema nervoso é sempre dorsal, então nós vamos fazer referências. Essa região do pescoço, nós vamos falar cervical. Vamos supor que aconteça
Uma infelicidade, né? Às vezes acontece um acidente, a pessoa fica o quê? Tetraplégica, comprometimento nessa área cervical. Pode acontecer na região torácica, pode acontecer na região lombar. E a última seria a vértebra sacral. Mas esse daí a gente não vai levar em consideração, não. Um comprometimento na região lombar. O que vai acontecer? A pessoa fica paraplégica, ou seja, as pernas param de se mover. Ossos. Proteção 1. Proteção 2. 3 são as meninges. A mais externa, mais resistente, dura. Vamos tentar fazer uma analogia com uma lona. Pensa assim, né? É uma lona. A dura mater é seguida da aracnoide. E depois vem a mais fininha, que é chamada pia mater. Entre duas delas, aracnoide e pia mater, nós vamos reconhecer um líquido, que levou o nome de líquido céfalo-raquiano. A fala raque é referência à medula. Volta 1. Falamos nervos raquianos ou raquidianos, os nervos associados à medula. Aqui, nesse caso, nós estamos falando do líquido que está envolvendo o nosso cérebro, envolvendo a nossa medula, pode também ser chamado de líquor. Como que geralmente nós vamos fazer uma análise do líquor da pessoa? Tem que tirar uma amostrinha. Uma das possibilidades seria o quê? Uma agulha introduzida entre as vértebras, falei para você que tem uma cartilagem, fica mais fácil de furar do que o osso, né? Então você vai lá, insere uma agulhinha e tira um pouquinho do líquor. A causa dessa meningite é viral, a causa dessa meningite é bacteriana, e assim vai, né? Quando se fala em meningite, infecção da meninge, que pode ser inclusive causada por fungo. E essas infecções, elas podem não ficar apenas na superfície, na meninge, mas atingindo o sistema nervoso. O que é raro, porque nós temos uma boa proteção, na realidade, proteções. Tenta imaginar, gente, que você tem aqui o meu punho aqui representando o cérebro, o encéfalo, e a caixa craniana. Entre aspas, o teu cérebro fica boiando. Tivemos a Olimpíada recentemente. O nosso baiano lá recebeu medalha de ouro. Vocês chegaram a ver? O cara já estava com a luta praticamente perdida nos pontos e ele soltou um murro que pegou o quê? Né? Balançou aqui dentro, gente. Quando você tem aqui, ó, uma pancada muito grande, balança que é assim, dentro, no mínimo o camarada vai a knockdown, né? O termo do boxe. O que é o knockdown? A pessoa perde o equilíbrio, mas depois volta. Ou pode acontecer nocaute. E infelizmente pode acontecer o pior. Cada vez mais raro acontecer, porque o camarada que entra para o ringue, ele precisa estar preparado, com a musculatura de pescoço muito bem treinada para absorver pancadas desferidas no queixo ou uma pancada mais direta no nariz, né? Então, a musculatura do pescoço é que vai favorecer e enfrentar essas pancadas violentas. E quando isso ainda não era muito bem desenvolvido, muita gente morreu no ringue. Então aqui, gente, falando um pouquinho. Evolução, nós falamos. Difuso, só quinidários. Qualquer animal invertebrado, você vai falar o quê? Sistema nervoso ganglionar. Não é exatamente igual a esse, né? Aqui você vê o quê? Um cordão, outro cordão nervoso. Entre os cordões nervosos aparecem as várias comissuras, como podem aparecer, né? Nas planárias. Mas, lembrando, uma escada de corda, né? E uma região mais avantajada aqui, o gânglio cerebroide. Não precisa ser assim, mas sempre com agrupamento de neurônios. Vale a pena citar novamente que em moluscos cefalópodes pode acontecer um agrupamento um tanto maior na região da cabeça, a ponto de ser chamado de um cérebro. No nosso caso, sistema nervoso central ou periférico, central, encéfalo mais medula espinhal, e o sistema nervoso da periferia vai conectar as várias partes do corpo com o nosso sistema nervoso central, encéfalo, medula espinhal. Temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos
raquianos ou raquidianos. Proteções para o nosso sistema nervoso central, muito bem protegido. Caixa craniana, coluna vertebral, ossos. Meninges, 3, dura mater, aracnoide, pia mater. E mais um, líquido cefalorraquiano, também pode ser chamado de líquor. Aqui vocês têm nessa imagem, se eu ampliar bastante aqui, você vê que, além dessas defesas, nós sempre contamos, felizmente, com pele. Aqui, ao redor do osso, tem um periósteo. Aí vem as 3 camadas aqui, as 3 meninges. Ainda tem um líquido. Tudo bem? Isso aqui a gente vai deixar para uma próxima. Esse vídeo vai ficar mais curtinho, tá? Vou detalhar, falar sobre cérebro, as funções superiores, estudar um pouquinho essa anatomia, saber onde fica cada coisa. Ó, essa pessoa, por exemplo, aqui, imagina que tá aqui a cabeça, né? Tá a cabeça. Que cabeça mal feita. Faz de novo, Ismael. Tá bom. Vamos tentar caprichar um pouquinho mais? Ó, aqui estariam os olhos, tá, gente? Ai, que vergonha que não sei desenhar. Mas desenhar com mouse não é fácil, não. Essa é a região de trás da cabeça, tá? O cerebelo fica aqui na região de trás da cabeça. Bulbo é a última parte aqui do nosso encéfalo, aqui já é medula. Então tudo isso aqui é encéfalo. O bulbo, a ponte, o cerebelo, o cérebro, essa estrutura aqui, veremos, é o corpo caloso que une as duas metades, os 2 hemisférios cerebrais. Vamos falar um pouco sobre essas áreas, mas isso, como eu falei, vai ficar para depois. E, por enquanto é isso. Vou interromper aqui o compartilhamento. Interromper a gravação. Pessoal, tchau, tchau.